Olá galera do Ponto Max, estamos de volta aqui diretamente da Dani Cafeteria, aqui em bairro de Fátima, e vamos agora estar falando com o vice-governador, ele mesmo candidato a vice-governador, Aurélio Carlos, que vai estar falando um pouco da história do Partido Comunista Brasileiro, como surgiu. Ele vai estar contando para você detalhes interessantes que eu particularmente fiquei impressionado. Tem muitas coisas interessantes aí que você vai passar a conhecer do partido, que com certeza despertará a sua curiosidade. Aurélio, boa tarde. Boa tarde, Cláudio Mar. O Partido Comunista Brasileiro surgiu no Brasil em 1922, 25 de março, foi fundado por um grupo de intelectuais e trabalhadores, né? Alfaiate, sapateiro, e jornalistas, enfim. E aqui no Espírito Santo, na década de 30 do século passado, né, surgiu o Partido Comunista. E o partido sempre sofreu muito pela perseguição do Estado, né? E experimentamos uma legalidade de 1945, quando terminou a Guerra Mundial, até 1947, quando foi novamente colocado na ilegalidade. Pois bem, aqui no Espírito Santo, apesar da ilegalidade, o partido nunca deixou de funcionar. E tínhamos vários sindicatos, entidades de classe, em que tínhamos à sua frente os comunistas. Quando foi já no golpe militar de 64, vários companheiros caíram. A gente fala caiu porque foram presos, né? Foram presos e ficou muito tempo o partido acéfalo, sem conseguir se locomover, sem conseguir se estabelecer contatos com os seus militantes. Foi então que lá no Rio de Janeiro, né, chamaram então alguns estudantes capixabas que estavam lá, e eu sou obrigado a falar porque, né, esses são históricos, né? O Luiz Paulo Veloso Lucas veio para cá, estava estudando lá, e aqui fez contato, né, com os estudantes da universidade, entre os quais o Paulo Artung, Adão Célia, Luiz Carlos Bezerra, Carlos Rios, Fernando Reckenhoff, enfim, são hoje pessoas, César Conato, são pessoas hoje, Lelo Coimbra, são pessoas conhecidas hoje do meio político aqui do Espírito Santo. E eles resolveram retomar as lutas do PCB aqui no Espírito Santo. E aqui para a Serra, especialmente lá em Vila Velha, ficou lá o Fernando Pignaton, Felício Correia, enfim, vários companheiros lá. E aqui na Serra ficou o Fernando Reckenhoff, ficou Adão Célia, César Conaco. E eu fui recrutado exatamente nessa época, no final dos anos 70, começo dos anos 80. A retomada da democratização brasileira, da luta pela democratização brasileira. Exatamente naquele ano em que nós tivemos aquela luta pela anistia né? A anistia. Pois bem, aí nós formamos um partido. Naquela época se falava muito que nós cabíamos numa Kombi, mas a gente fazia barulho para um trem inteiro. E aí o partido se ergueu. Nós estávamos naquela época numa frente democrática pela superação da ditadura, pela democracia, né? Uma frente muito ampla. E depois, em 85, nós finalmente conseguimos a nossa legalidade. Em 85, retomamos a nossa legalidade, desde 1947, imagina quantos anos foram, né? E aí começamos a nossa luta. Infelizmente,
quando foi no final dos anos 70, nos anos 80, um grupo da direção nacional resolveu que tinha que fundar outro partido. E aí fundou outro partido, esse grupo fundou outro partido, mas teve um grupo também que resolveu resistir a isso. Inclusive, contando com o nosso atual secretário-geral, Ivan Pinheiro, e uma pessoa que todo o Brasil conhece, né, de uma memória incrível, que foi o Oscar Niemeyer, o Oscar, que foi o arquiteto que projetou Brasília, entre tantas outras maravilhas nesse mundo. E conseguiu retomar o partido. E aqui no Espírito Santo nós ficamos um certo tempo acéfalos, né? Nós ficamos sem ter uma militância. O último presidente naquela época foi o Miguel Madeira, que está conosco até hoje, E eu, depois que eu já estava fora desse partido, já tinha saído do partido, fui militar em outro partido socialista, mas não me dei bem lá, voltei, falei, eu quero voltar para o meu Partido Comunista. Fui ao Rio de Janeiro, procurei lá a direção nacional do partido e ficamos entabulando conversações. Durante essa época, geralmente fazia uma festa todo ano e reunia esses ex-militantes, né? Sem nenhuma obrigação partidária, sem nada, só para a gente relembrar os velhos tempos, a gente conversar, tomar uma cervejinha e falar sobre política. E aí foi que aconteceu, que chegou lá nessa festa, não sei de onde, até hoje eu não perguntei para ele, surgiu de não sei de onde, um camarada que era de Pernambuco, mas estava aqui no Espírito Santo já há muitos anos, chamado Manuel Jorge Tavares. Tavares em russo quer dizer camarada. Então o cara já tinha todas as credenciais. E aí ele chegou lá nessa festa, e nessa festa veio um representante do Comitê Nacional do Partido, que foi o Edilson Gomes. No outro dia já chegou aqui o secretário-geral do partido, que foi Ivan Pinheiro, lá do Rio de Janeiro. E aí tudo começou a gente a retomar. E o Mauro Ribeiro nunca tinha se desfiliado do partido. O Mauro Ribeiro tinha continuado filiado ao partido durante esse tempo todinho. E aí nós retomamos, eu chamei para uma reunião primeiro, antes do Manuel ainda, depois o Manuel tomou mais força, mais consistência, né? Você lembra, né, Mauro? E aí a gente chamou velhos camaradas e as coisas começaram a acontecer. E agora, nessa época agora, nós resolvemos que era tempo da gente... Nós tivemos um candidato a prefeito de Vitória. Foi o Jairo Regis, finado Jairo Regis, um grande camarada, um saudoso camarada, Jairo Regis, junto com a professora Fátima Santos, que por um acaso mora exatamente, foi uma das que conseguiram trazer o Mauro Ribeiro para dentro desse partido, né? Aquela lá de Santo Antônio, da região onde ele mora. Então, foi o resumo da ópera, dessa história maravilhosa que é o nosso Partido Comunista, é esse aqui. E o que nós queremos agora é ter o direito de expor nossas ideias perante o público, perante as pessoas, perante o cidadão brasileiro. E aqui no Espírito Santo não pode ser diferente, né? Infelizmente aconteceu o que aconteceu, você já fez a entrevista aí com o Mauro, mas nós não estamos nem um pouco revoltados contra isso. Nós vamos continuar porque 92 anos de resistência e vamos vencer. Um dia há de nos compreender a população brasileira e há de nos seguir, porque nós queremos para o Brasil, para o mundo inteiro, é o melhor que se pode conseguir. Socializar toda a riqueza que se produz, que infelizmente poucos pegam para si e tantos ficam sem nada. E eu gostaria que no próximo bloco você estivesse falando um pouco pra gente sobre a história daquela praça que eu mencionei no início, né? Que muitos a chamam de pracinha de Barra de Fátima, mas você vai conhecer já já o verdadeiro nome dela depois do intervalo. Segura aí, Cláudio Silva, Ponto Max.
Música